Correção do teste. Primeira questão. Questão 1. Diz o seguinte: observe os números a seguir e determine quais pertencem aos conjuntos numéricos citados. Então, bora lá. Naturais. O conjunto dos naturais ele está relacionado à contagem. E o conjunto dos naturais começa a partir do zero. 0, 1, 2, 3. Então, nessa sequência, os números que fazem parte dos conjuntos naturais é 0 e 3, que faz parte dos inteiros. O conjunto dos inteiros é os números positivos e negativos. Então, consequentemente, é os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, o zero, e os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Números decimais não se enquadram nesse conjunto, e nem fracionários. Logo, é o conjunto dos negativos, só que dos negativos inteiros. Então, quem faz parte desse conjunto é o menos 8, 0 e 3. Os que fazem parte dos inteiros, mas não fazem parte dos naturais, é o menos 8, é o único negativo. E o que fazem parte do conjunto dos racionais, que é por definição Q igual a sobre B, com B diferente de zero e A e B pertencente aos inteiros, temos menos 8, menos 6,3, menos 1 sobre 7, 0, 0,777, a dízima e o 3. Ok? Questão 2. Calculando-se raiz de 40, obtém-se 6,324555203 infinitas. Esse número que tem representação decimal infinita, mas não é dízima. Periódica. Conclui-se que raiz de 40 é um número. Questão 2. Letra D. Por quê? Porque natural da ideia de contagem, 1, 2, 3, 4 não tem representação decimal. Inteiro também é os números positivos e negativos sem as representações decimais. E no conjunto dos racionais, quem tem representação decimal infinita é uma dízima periódica, que não é nesse caso. Logo, só resta a letra D. Questão 3. Sabendo que 0,666 é igual a 2 terços, qual das frações irredutíveis abaixo equivale a 1,5666? Então a gente vai ter, questão 3. A gente tem 1,5666. Isso aqui, a gente tem duas formas de fazer. Primeiro, descobrindo a dízima e simplificando, ou usando uma operação de soma, tá? Então vamos pensar primeiro na operação de soma. 1,5666 é a mesma coisa que 0,9 mais 0,6666 e assim sucessivamente. 0,9 é a mesma coisa que 9 sobre 10 mais 666 que a questão dá, que é 2 sobre 3. Fazendo essa soma de fração, temos MMC 30. 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 9, 27. Mais 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 2, 20. Isso aqui é igual a 47 sobre 30. Letra E. Mas, professor, eu não fiz assim, fiz de outra forma. Vamos fazer da outra forma que a gente foi vendo em sala. A gente tem 1,5666 e assim sucessivamente. Isso aqui é igual a 1 mais 0,5666 e assim sucessivamente. Aqui nós temos uma dízima periódica com um antiperíodo. Então vamos resolver ela. Lembra lá, para cada período um 9, para cada antiperíodo um 0. E aí a gente vai ter o antiperíodo e o período menos o antiperíodo.
E isso aqui é igual a 51 sobre 90. E agora a gente pode simplificar aqui, ó, por 3. 51 dividido por 3 dá 17. 90 dividido por 3 dá 30. E a gente vai ter 1 mais 17 sobre 30. Fazendo MC 30. 30 dividido por 1, que está no denominador. 1 vezes 1, 30. Mais 30 dividido por 30, 1. 1 vezes 17, 17. 30 mais 17, 47 sobre 30. Letra E. Questão 4. Questão 4. Questão 4. Na questão 4, temos uma questão de verdadeiro ou falso. Então, a gente vai ter: as afirmações abaixo referem-se aos conjuntos numéricos. A raiz quadrada de 2 não pertence ao conjunto dos racionais. Verdadeiro, pois a raiz quadrada de 2 é um número decimal de casas infinitas não periódicas. Vamos lá. Um verdadeiro. 2. Menos 1, 0 e 1 pertence ao conjunto naturais? Falso, pois menos 1 pertence aos inteiros. No conjunto naturais não tem números negativos. 3. Todo número que pertence ao conjunto dos naturais também pertence ao conjunto dos reais? Verdadeiro. Vamos pensar, ó. Conjunto dos naturais, a gente já viu. Conjunto naturais, conjunto dos inteiros, conjunto dos racionais, conjunto dos irracionais e o conjunto dos reais, ok? Logo, se a 1 e a 3 é verdadeira, a letra D é a correta. Questão 4. Questão 5. Questão 5. Vamos lá. Todo número inteiro é natural? A partir daí a gente já vê que é falso. Pois menos 8, por exemplo, é um número inteiro, mas não é natural. Logo, a A já é falsa. Todo número natural é inteiro? Verdadeiro. Todo número natural, ele é inteiro, tá? 0 é inteiro, 1 é inteiro, 2, 3, 4, 50 mil. Todos eles são inteiros. Verdadeiro, tá? Letra C. Todo número racional é natural? Falso, pois menos 3 sobre 4 pertence aos racionais, mas não é um número natural. Então, a C é falsa. Letra D. Todo número racional é inteiro? Falso. Da mesma forma, os números inteiros não têm frações, não têm números fracionários. E os racionais também têm os números fracionários. Então, por exemplo, menos 5 sobre 2 pertence aos racionais, mas não pertence aos inteiros. Letra E. O número 0 é real, inteiro e racional? Verdadeiro, pois o 0 está em todos esses três conjuntos, ok? E letra F, a gente tem toda a dízima periódica é um número racional? Sim, verdadeiro também, pois lá na definição a gente tem que os conjuntos racionais são conjuntos que possuem dízimas periódicas, que possuem números inteiros, que possuem números naturais, que possuem números fracionários, ok? Questão 6. Questão 6. Das sentenças abaixo, sobre números racionais, classificam verdadeiro ou falso. Primeiro, a gente tem menos 1/3 elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que menos 1/3 vezes menos 1/3. Primeira coisa que vamos observar aqui, ó, o jogo dos sinais.
Um número negativo multiplicado com um número que é uma multiplicação, multiplicado com um negativo é um número positivo. Certo? E aí a gente tem uma multiplicação de fração. 1 vezes 1, 1. Sobre 3 vezes 3, 9. Logo, essa afirmação é verdadeira. A 2 também é verdadeira. Porque a gente tem, por propriedade de potência, todo número elevado a zero exceto o zero é 1. Ok? Então, verdadeiro. Questão 3. A gente tem menos 2 sobre 3 elevado a 3. Isso aqui é a mesma coisa que menos 2 sobre 3 vezes menos 2 sobre 3 vezes menos 2 sobre 3. E aí a gente vai ter um número negativo multiplicado com negativo, positivo. Um positivo multiplicado com negativo, um negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Sobre 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Logo, a terceira é falsa. A quarta, a gente vai ter 2 sobre 3 elevado a menos 2. Por propriedade de potência, a gente tem que, quando o expoente é negativo, a gente inverte a base, não é isso? Então, vamos ter 3 sobre 2 elevado a 2. Isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2. Multiplicação de fração. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Logo, a quarta também é falsa. Então, o verdadeiro é a 1 e a 2. Logo, a sequência que está correta é a sequência C. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Questão 7. Ao calcularmos a potência, questão 7. Ao calcularmos a potência 3 sobre 7 elevado a menos 2, encontramos. Primeira coisa, expoente negativo, a gente inverte a base. Então, a gente vai ter 7 sobre 3 ao quadrado. Isso aqui é 7 sobre 3 vezes 7 sobre 3. 7 vezes 7, 49. 3 vezes 3, 9. Ok? Logo, letra B. Questão 8. Essa questão 8 era só aplicar propriedade de potência. Então, a gente vai ter 6 sobre 9 dividido por 6 ao quadrado. Isso aqui, a gente tem o quê? A propriedade que diz o seguinte: quando a gente tem uma divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base, subtrai os expoentes. Logo, 6 elevado a 9 menos 2, que é igual a 7. Ok? Questão 8. Vamos lá. Questão 9. O raio da Terra no Equador é de aproximadamente... Quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 6 milhões e 400 mil. E a distância da Terra à Lua é de... Quantos zeros? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 384 milhões de metros. Podemos apresentar corretamente o raio da Terra e a distância da Lua, respectivamente, por... Então, vamos lá. Isso aqui a gente tem que reescrever na forma de notação científica. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que na notação científica a gente tem A vezes 10 elevado a N, onde A é um número que está compreendido entre 1... A é maior que 1 e menor ou igual... Não, desculpa. Menor ou igual que 1
e menor que 10. Ok? Então, esse número precisa estar compreendido nesse espaço. E n é um número inteiro, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, n pertence ao conjunto dos inteiros. Então, bora lá. Vamos olhar esse primeiro número aqui, 6 milhões e 400 mil. Nesse caso aqui, a vírgula está aqui atrás, a gente já aprendeu isso. Quando a vírgula anda para frente, a gente aumenta no expoente, e quando a vírgula anda para trás, a gente diminui no expoente. Então, se a vírgula está aqui, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Por quê? Porque 6,4 é um número que está compreendido entre 1 e 10, vezes 10 elevado a 6. Essa é o raio da Terra, ok? Então vamos olhar o outro. 384 milhões. A vírgula está na mesma posição. A gente vai ter 3,84 vezes 10. E aí a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 10 elevado a 8. Essa é as duas formas de escrita na notação científica. Então, a resposta correta, letra D. Botei C, mas é a letra D. Ok? E por fim, a questão 10. Na questão 10, tem a seguinte situação. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população brasileira em 2010 era de aproximadamente 191 milhões de pessoas. Expresse esse valor em notação científica. Então vamos lá. Mesma regra, ó. A vezes 10 elevado a n. Ok? Então, um número que está compreendido entre 1 e 10 aqui é 1,91. Então a gente precisa correr a vírgula para poder descobrir o expoente. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Logo, o número expresso em notação científica é 1,91 vezes 10 ao oitavo.